Irmãos, existe um lago lá em Montreal, no Canadá. Ele tem 3 metros de profundidade. E por 4 meses no ano, esse lago fica completamente congelado. E é um congelamento tão completo que por 4 meses, veículos pesados podem atravessar o lago de um lado para o outro. Para vocês terem uma ideia, caminhões, tratores, veículos pesados mesmo, podem atravessar esse lago lá no Canadá. Mas, de repente, algumas pessoas começam a perceber que já está havendo, quando a primavera vai chegando, já está havendo um descongelamento do lago. E já não é mais tão seguro atravessá-lo. Então, placas são colocadas no local para servirem de advertência para aqueles menos desavisados que desejam atravessar o lago, informando que é perigoso e que o gelo pode quebrar e eles podem ser submersos nas águas geladas daquele lago. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque é mais ou menos isso que está acontecendo lá na Galácia. Os judaizantes, eles estavam em cima de um lago com mais de 1.200 anos de história, totalmente congelado, que era o lago da lei de Moisés. E eles insistiam com os crentes da Galácia que eles podiam atravessar aquele lago, porque aquele lago era seguro. Mas Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, na verdade, é uma placa de aviso dizendo que não, que aquele lago já estava se descongelando há muito tempo e que agora atravessá-lo poderia ser extremamente perigoso e eles poderiam cair nas águas geladas do legalismo. É isso que Paulo está fazendo aqui quando ele escreve aos Gálatas. Ele está alertando aquele povo dos perigos de se ouvir as sugestões e as ordens que os judaizantes estavam dando, porque vocês sabem, os judaizantes, eles insistiam em que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho perigoso. Nós estamos falando aqui, e vocês vão se lembrar da introdução, quando eu fiz a introdução dos Gálatas, nós estamos falando de uma época onde o pecado, ele reinava absoluto no mundo. Uma época onde havia uma intensa idolatria, adoração a deuses pagãos e uma imoralidade desenfreada. Então os judeus diziam que a única maneira de se conseguir frear a imoralidade era praticando a lei de Moisés. E o evangelho que Paulo pregava era um evangelho perigoso. Porque quando Paulo dizia que não era obrigatório mais a guarda da lei e que o cristão gentio estava isento, o cristão gentio não precisava mais obedecer às prescrições, eles haviam saído de um mundo de paganismo e agora estavam indo para um mundo de legalismo. Paulo está dizendo, não é obrigado, não há mais essa obrigatoriedade da guarda de lei de Moisés, da lei de Moisés. A lei de Moisés cumpriu o seu papel, ela serviu de aio, ela serviu de um condutor, ela nos conduziu até Cristo, ela foi um professor, ela foi aquele tutor que cuidou de nós até que atingíssemos a maioridade e assim pudéssemos receber a herança por parte do Pai. Então Paulo está dizendo no seu evangelho, vocês não precisam guardar nenhuma das leis, das prescrições de Moisés. Vocês são livres, vocês foram libertos para servirem a Jesus. Mas os judaizantes diziam, não, esse evangelho é perigoso. Porque esse evangelho, ele vai tirar de você o freio moral que você precisa. Porque o único freio moral capaz de frear toda essa leviandade, toda essa imoralidade, é justamente a lei de Moisés. Então os judaizantes
insistiam, batiam nessa tecla: guardem a lei, sejam circuncidados, guardem as prescrições da lei de Moisés e vocês conseguirão viver o cristianismo. Sem a lei de Moisés, você não tem como se tornar um cristão e você não tem como, sem a lei de Moisés, não há como você ser verdadeiramente seguro diante de tanta imoralidade e de tanta perversidade que existe hoje em dia. Então eu quero te passar agora o que vai acontecer daqui para frente, um pequeno esboço do que Paulo vai nos ensinar nos próximos capítulos, para que nós possamos encerrar a carta aos Gálatas. No capítulo 5, de 1 a 12, que é o que nós vamos estudar hoje, Paulo está dizendo o seguinte: fomos libertos por Cristo, não estamos mais sobre o jugo da servidão da lei. No capítulo 5, de 13 a 26, ele vai dizer: no entanto, precisamos de algo. É aí que entra o evangelho de Paulo. Porque os judaizantes estavam dizendo o seguinte: ok, se você retira a lei, o que é que vai te dar segurança? O que é que vai te dar força para que você possa vencer a imoralidade, possa vencer o pecado? Aí Paulo vai falar de alguém. Alguém que está presente no cristão e que pode dar a esse cristão a segurança que os judaizantes tanto diziam haver na lei de Moisés. Então, no capítulo 5, de 13 a 26, não é? Paulo vai dizer que nós precisamos de alguém que controle nossa vida de dentro para fora. Que alguém é esse? O Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo: não, vocês estão enganados. Um cristão verdadeiramente nascido de novo, que não obedece à lei de Moisés, tem o Espírito Santo morando nele. E é esse Espírito que o dará condições de se manter santo sem a necessidade da guarda da lei. Olha que interessante. Capítulo 6, de 1 a 10, Paulo vai dizer que por meio do Espírito temos o desejo de viver para os outros, não para nós mesmos. Observe só. Obedecer a Deus não é uma obrigação para nós, é um prazer para nós. Nós sentimos vontade, sentimos desejo de obedecer a Deus. Não olhamos a obediência a Deus, a fidelidade a Deus, não a olhamos como um peso, como um fardo para nós. Olhamos como um prazer, obedecemos porque nós amamos a Deus, amamos a Jesus. E é isso que verdadeiramente, irmãos, está mostrando a diferença entre o cristão e o judeu. Porque o judeu está agarrado na lei de Moisés como sua salvaguarda. O cristão não. O cristão está garantido diante de Deus pelo Espírito Santo. Certo? Então a força que nós temos para lutar contra o pecado não vem da lei de Moisés, vem do Espírito Santo de Deus. É o que está lá no capítulo 6, de 1 a 10. E por fim, no capítulo 6, de 11 a 18, essa vida de liberdade é tão maravilhosa que nosso desejo é vivê-la para a glória de Deus, pois é Ele quem a torna possível. Então esse é o esboço do que nós vamos estudar daqui para frente, ok? Eu quero compartilhar com vocês o que o Warren Wiersbe disse. O Warren Wiersbe disse o seguinte: se obedecermos a essas regras, nos tornaremos pessoas mais espirituais. Somos grandes admiradores desse líder religioso. O que o Warren Wiersbe está nos mostrando aqui? A maneira de pensar de um legalista. Como é que os judaizantes pensavam? Como é que um legalista pensa? Aquela pessoa que é legalista, que aponta o dedo para tudo e para todos, aquela pessoa que olha os outros de cima para baixo, aquela pessoa que se sente melhor do que o outro, aquela pessoa que se sente superior ao outro, porque o outro não faz as coisas que ela faz. Como é que um legalista pensa? O Warren Wiersbe nos dá uma dica. Ele diz assim: se obedecermos a essas regras, nos tornaremos pessoas mais espirituais. Somos grandes admiradores desse líder religioso, de modo que devemos
nos sujeitar ao seu sistema. Queremos ter forças para obedecer e para nos aperfeiçoar. Fazemos o que nos ordenam e permanecemos dentro dos limites que nos foram determinados. Por causa disso progredimos. Não fazemos algumas das coisas que costumávamos fazer. Outros nos elogiam por nossa obediência e disciplina. Podemos ver que somos melhores do que muitos em nossa congregação. Como é maravilhoso ser assim, tão espiritual. Se ao menos os outros fossem como nós, Deus certamente é privilegiado de ter filhos como nós. Temos um desejo de compartilhar isso com outros, de modo que sejam todos como nós. Nosso grupo está crescendo e temos excelente reputação. É uma pena que outros grupos não sejam tão espirituais como o nosso. Há pessoas assim na igreja, há pessoas assim no cristianismo. Pessoas que se consideram melhores do que as outras, porque não fazem certas coisas que as outras fazem. Irmãos, nós temos que ter um cuidado muito grande na nossa vida diante de Deus. O quê? Buscar o equilíbrio. Nós temos que ter cuidado para não cairmos no legalismo, para não nos tornarmos legalistas, ao mesmo tempo em que temos que ter cuidado para não nos tornarmos liberais. Existem dois extremos, dois polos. Ou você pode se tornar extremamente legalista, ou você pode se tornar extremamente liberal. Paulo está aqui no meio. Ele está olhando para a graça de Cristo. E a graça de Cristo me dá esse equilíbrio. Eu não me torno liberal. Eu não sou um liberal. Eu não sou aquele que concorda com tudo. Eu não sou aquele que aceita tudo. Eu não sou aquele que olha para tudo como algo normal. Mas eu também não sou um fundamentalista. Eu não sou um legalista. Eu não sou aquele que aponta o dedo para todos. Eu não sou aquele que despreza os outros porque os outros não vivem como eu. Eu não sou aquele que simplesmente fica olhando as pessoas tomarem certas atitudes que eu não tomo e por conta disso eu me considero mais espiritual do que elas. Ontem eu estava no retiro, lá participando com os jovens e conversando com o pastor que está pregando lá. E nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre esse equilíbrio que nós precisamos ter. E ele conversou com alguns irmãos da igreja, e alguns irmãos da igreja falaram para eles de que eu, apresentando um raio-x do pastor Alex para o pastor Natan, disseram que eu, em determinadas questões, sou um pouco mais rígido, sou um pouco mais duro, mas que eu tenho apresentado, pelo menos essa é a visão de alguns que estavam lá, uma visão um pouco mais equilibrada entre aquilo que realmente precisamos ser e aquilo que nós não podemos ser. Ok, fiquei feliz com isso. E aí eu ouvi dele uma coisa que me deixou muito feliz. Ele disse: pastor, eu estou aqui no retiro, estou me sentindo tão bem, eu estou vendo o povo louvar com tanta alegria, estou vendo o povo bater palma, estou vendo o povo aqui muito feliz. Então eu percebo que há na igreja um equilíbrio. Não há na igreja uma libertinagem e não há na igreja o quê? Um legalismo extremista. E é esse o objetivo da comunidade de Jesus. Você precisa olhar para si mesmo e perceber, querido irmão, querida irmã, se você está polarizando sua vida espiritual. Se você não está sendo extremamente legalista, mas se você também não está sendo extremamente liberal. Nós precisamos, irmãos, buscar o equilíbrio. E é isso que Paulo está querendo na igreja da Galácia. Ele está falando o tempo inteiro sobre liberdade. Liberdade. Ele está mostrando que aqueles crentes haviam se libertado do jugo do pecado. Para que agora cair no jugo da servidão? E é isso que ele vai falar no versículo 1. Eu quero aprender algumas coisas com vocês. Em primeiro lugar, os Gálatas estavam perdendo o quê? A liberdade. Veja o versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Pastor, o que é a palavra jugo? O que significa jugo? Irmão, jugo é uma peça de madeira
que é colocada sobre o pescoço dos animais, para fazer com que esses animais sejam obedientes. Fazer com que esses animais obedeçam aos seus donos. Isso era colocado no pescoço de bois, geralmente 2 bois, ali colocava-se um jugo no pescoço deles, para que eles pudessem arar a terra e obedecer ao comando dos seus donos. Esse é o jugo. Então, quando os gálatas estavam olhando para o que os judaizantes estavam falando, ensinando, e estavam aceitando aquele ensino, é como se os judaizantes estivessem colocando um jugo no pescoço dos gálatas. Os gálatas estavam perdendo a liberdade que eles haviam adquirido em Cristo Jesus. Entende? É isso que o legalismo faz. O legalismo torna a vida insuportável. Meus irmãos, eu já lidei com pessoas legalistas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, não aqui em Pará de Minas, estava conversando com uma pessoa lá em Divinópolis, uma pessoa extremamente legalista. Eu vou dizer uma coisa para vocês, era até difícil conversar com ela, porque eu tinha que ter um cuidado para falar com ela das coisas que eu fazia, porque qualquer coisa que eu fazia, ela me recriminava. Porque para ela não podia. Que absurdo! Como você tem coragem de fazer isso? Como que você tem coragem de pensar assim? É impossível você se relacionar com uma pessoa legalista, porque ela não consegue olhar para você com olhos de misericórdia. Ela se sente tão melhor do que você, que se você escapa 1 milímetro sequer daquilo que ela tem como parâmetro, ela te acusa e ela te recrimina. Por quê? Porque ela está com o jugo no pescoço. Ela tem algo no pescoço dela que a mantém presa dentro de um conceito. Isso é muito, muito desagradável. Muito desagradável. Eu já tive essa experiência. Tem uma frase que diz assim: o legalismo é uma tentativa de colocar a salvação nas mãos dos homens, tirando-a das mãos de Deus. Outra vez, eu sempre tenho histórias para contar nessa questão. Eu estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus, e eu estava cantando um louvor. Lá no ponto do ônibus, cantando assim baixinho, um louvor a Deus, chegou uma pessoa, olhou para mim: você é cristão, evangélico? Eu confesso para vocês que esse termo evangélico está tão saturado, não é? Mas naquela época eu falei: sim, eu sou da Igreja Batista. Ah, você é da Igreja Batista? Quando ela falou assim, eu já percebi que ela deve ter dito assim: coitado dele, né? Só faltou dizer isso. Coitado dele, né? Aí ela começou: sim, como que é a sua vida com Deus? E começou a me investigar. E eu disse: não, eu sou um cristão comprometido, vou na igreja, todos os cultos e participo dos cultos. Ah, você faz o que na igreja? E começou a me investigar. Aí ela disse assim: pois eu quero que você saiba, eu jejuo 4 vezes por semana. Eu faço vigília toda semana. Eu faço isso. Eu. E eu olhando para ela e procurando a auréola na cabeça que eu não estava achando, né? Cadê a auréola? A auréola. Então, assim, é algo desagradável você lidar com uma pessoa legalista, uma pessoa que se sente melhor do que você, uma pessoa que olha para você de cima para baixo e ela diminui você o máximo que pode, porque você não atende o script dessa pessoa. É um jugo, sabe, irmãos? Essas pessoas são extremamente infelizes, porque elas não conseguem viver a graça. E o que é a graça? A graça é alegria. Graça é prazer, é satisfação. A graça me leva para a igreja, a graça me faz louvar, a graça arranca lágrimas nos meus olhos. A graça me faz servir a Deus com vontade. A graça me leva a contribuir, a graça me leva a participar das programações da igreja sem nenhum tipo de jugo no pescoço. A graça me faz servir o Senhor porque eu sinto aquele desejo no coração de fazê-lo, porque eu sou grato ao meu Senhor, eu amo ao meu Senhor.
E eu quero agradá-lo da melhor maneira possível. Eu quero agradá-lo de todas as formas possíveis. É isso que a graça faz. Então, o que é que os judaizantes estavam fazendo? Eles estavam tirando os gálatas da graça e estavam colocando um jugo de servidão no pescoço deles. Aí Paulo vai dizer, aqui no versículo 1, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. É por isso que Jesus Cristo fala uma coisa muito interessante lá em Mateus 11. O que ele fala lá? Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Porque era assim que a nação de Israel vivia, debaixo do jugo da lei. Ele dizia, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu vi uma frase essa semana, eu até coloquei no meu stories, a oração é o momento, é o lugar onde o fardo troca de ombros. Ou seja, o fardo de Jesus leve, ele coloca sobre você e pega o seu fardo pesado sobre ele, sabe, irmão? É maravilhoso vivermos na graça, mas os judaizantes estavam levando os gálatas a caírem da graça. E aqui eu aprendo a segunda coisa. Veja só, em segundo lugar, os judaizantes estavam levando os gálatas, não é eles, os gálatas, estavam perdendo sua riqueza espiritual em Cristo. Versículos 2 a 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora preste atenção no que Paulo fala no versículo 4. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Qual que era a grande questão? Os judaizantes estavam lá na Galácia, vocês têm que se tornar judeus. Esse evangelho que Paulo pregou para vocês é perigoso, vocês têm que se tornar judeus. Vocês precisam guardar a lei de Moisés. Vocês precisam guardar as prescrições da lei de Moisés, porque senão vocês não vão poder se tornar cristãos. E aí, muitos gálatas estavam dizendo assim, ok, você nos convenceu, então o que a gente tem que fazer? E aí os judaizantes diziam assim, bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer é circuncidar. Os homens, todos eles, precisam ser circuncidados, porque a circuncisão é isso, não é? É uma cirurgia masculina. Todo judeu tinha nele a marca da circuncisão. Todo menino, com 8 dias de nascido, ele era circuncidado. E aquela marca na carne do judeu o identificava como judeu. Então os judaizantes estão dizendo, vocês querem se tornar judeus? Agora, finalmente, vocês estão acreditando em nós? Sim, então o que a gente tem que fazer? Cada homem precisa ser circuncidado. Obviamente, os homens representavam as mulheres, para que vocês possam ser identificados como povo de Deus. E depois vocês vão começar a obedecer à lei de Moisés. Aí Paulo bateu o pé e disse, não. Ele vai dizer, eu vos digo que se for deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará em vocês. Eu vou protestar todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então tá joia, vocês querem ser circuncidados? Então vocês vão ter que guardar o sábado, vocês vão ter que guardar a Páscoa, vocês vão ter que parar de comer alguns tipos de comida. Vocês vão ter que fazer tudo o que a lei ordena. E são 613 mandamentos. 613. Não adianta vocês entrarem, a lei de Moisés não é um supermercado onde você entra e compra aquilo que você quer. Não adianta você chegar lá no supermercado da lei e falar, essa lei, eu preciso dessa lei, eu preciso dessa, não, essa aqui não. Essa aqui, eu vou obedecer essa, eu vou obedecer essa aqui,
eu vou obedecer essa também. Não é assim. Se você entrar no supermercado da lei, você tem que pegar tudo que está na prateleira. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta querer só circuncidar. E se vocês fizerem isso, vocês terão caído da graça. Vocês vão cair na água gelada do legalismo. Lembra da ilustração do lago? Porque esse lago rachou, esse lago derreteu. Se vocês tentarem trilhar por esse lago, vocês vão cair da graça de Deus, vocês vão cair nas águas geladas do legalismo. E vocês vão empobrecer. Porque a graça de Deus nos torna ricos, irmãos. O que é que enriquece o cristão, irmãos? Não é a conta que ele tem no banco, não é o carro que ele tem lá fora, não é a casa bonita que ele construiu. A verdadeira riqueza do cristão está dentro dele. É a graça de Deus pulsando no coração. Em Cristo nós somos verdadeiramente ricos. Então, quando os Gálatas estavam aderindo à falácia dos judaizantes e se afastando da graça, caindo da graça, eles estavam empobrecendo. Por isso que o tema da nossa exposição é esse: pobres Gálatas. Pobre daquele que despreza a graça de Deus. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas, né? Tem uma frase que diz assim: o cristão vivendo sob a lei, o Warren Wiersbe disse isso, o cristão vivendo sob a lei torna-se um escravo falido. Agora, pastor, tá bom, então me fala aí, pastor, algumas coisas que eu ganhei com Cristo. Quer que eu te mostre a riqueza que você tem, irmão? Talvez você nunca se atentou para isso. Efésios 1:7. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:18. Romanos 11:33. Olha só. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Tudo isso é nosso. Tudo isso é nosso. Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Colossenses 2:3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E mais um, Colossenses 2:10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, observe só as riquezas que nós possuímos em Cristo. Então, abandonar isso e voltar para o legalismo, voltar para a lei, é empobrecer, irmão. É viver uma vida miserável. Paulo está dizendo, vocês vão cair da graça. Paulo não está dizendo que eles vão perder a salvação, porque a salvação não se perde. Mas ele está dizendo, vocês vão empobrecer. Vocês vão viver uma vida miserável. Irmãos, o que tem de crente hoje, filho de Deus, vivendo na miséria, não é brincadeira. E quando eu falo miséria, eu não estou me referindo a um contexto material. Eu estou falando num contexto espiritual. Crentes carnais, crentes que não são felizes, que não são alegres, crentes que ainda são derrotados pelo pecado, crentes que não conseguem viver uma vida de vitória, que são derrotados o tempo todo, crentes que não conseguem usufruir da abundância que há em Cristo Jesus. Irmãos, viver com Deus não é só ir numa igreja. Viver com Deus não é só ter o nome escrito no hall de membros. Viver com Deus é uma coisa que acontece todos os dias. É uma sensação, é um sentimento,
é uma alegria que você não consegue explicar, é um prazer de viver, uma vontade de viver, um contentamento que está dentro de você, e é isso que a graça de Deus produz. Mas o que tem de cristão que não usufrui disso, é constantemente amargurado, é constantemente entristecido, é constantemente triste pelos cantos, chorando, perdendo aqui, perdendo ali, não consegue viver o que tem que viver, não consegue viver o padrão de Deus. Ah, irmãos, não dá para viver assim. Então observe que se você está passando por algum revés na sua vida, nessa questão, talvez você caiu da graça em algum momento, mas o Senhor está convidando você a voltar. Há uma frase que diz assim, de Warren Wiersbe: a lei é como um ladrão que rouba do cristão as riquezas espirituais que possui em Cristo e o coloca de volta em uma situação de falência, responsabilizando-o por uma dívida que não é capaz de pagar. Não é? E aí Paulo vai dizer uma coisa muito importante, preste atenção, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo, preste atenção nisso, igreja, isso é muito importante, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Os judaizantes estavam agarrados na circuncisão, tem que circuncidar, tem que circuncidar, tem que circuncidar. Paulo está dizendo, chega, acabou esse negócio de circuncisão, pare com isso, perdeu o seu valor, não tem mais importância nenhuma isso. Existe uma promessa nos aguardando, que não há circuncisão que nos dê. Essa promessa está lá, esperando por nós, e o que nos leva a receber essa promessa não são ritos, não são atos simplesmente tomados em prol de uma religião. O que nos leva a possuir a herança é a fé. É a fé. E aí Paulo, frustrado, não é? É igual eu. Todo mundo sabe que eu sou um atleticano, né, gente? Eu torço para o Clube Atlético Mineiro. Eu sou apaixonado com o Clube Atlético Mineiro, né? Em 2021, a gente ganhou tudo que podia ganhar. Ganhamos Campeonato Mineiro, ganhamos Campeonato Brasileiro, ganhamos Copa do Brasil, ganhamos depois a Supercopa em 2022, né? Ganhamos muita coisa. E aí a gente ficou empolgado. Ficamos alegres, né? Felizes, que maravilha, ganhamos. Em 2022 o time começou a derrocada, né? E agora em 2023 só Jesus, né? Já perdemos a primeira na Libertadores. Hoje, sei lá. Então assim, deixa eu falar para vocês, isso aqui não é o desabafo, ok? De um atleticano frustrado. Ok, é sim, mas vamos para frente aqui. Não é? Paulo está frustrado aqui, irmãos. Paulo está frustrado. Por quê? Porque os Gálatas haviam ganhado tudo em Cristo, tudo. Os Gálatas eram verdadeiros campeões da fé, começaram bem, ouviram o Evangelho, ouviram a palavra de Deus, creram em Cristo, receberam todas as riquezas, receberam todos os troféus. Eram verdadeiros campeões na Galácia. De repente chega lá uma turma e começa a falar para eles, não, está errado. Vocês precisam voltar para a lei, vocês precisam conhecer a lei de Moisés, crer na lei de Moisés. Sem a lei de Moisés não tem condições. Sem a lei de Moisés vocês vão se perder. Sem a lei de Moisés vocês vão se entregar para a libertinagem. Aí o povo começou a olhar os ditames daqueles judaizantes e começaram a cair, começaram a perder, começaram a ficar pobres de novo. Começaram a perder os títulos da fé. Entende? É claro que Paulo aqui não está falando de futebol. Naquela época nem existia futebol. Ele está falando de uma corrida mesmo, aquela corrida grega das Olimpíadas, né? Está ali a pessoa correndo, de repente, havia muita deslealdade naqueles tempos, de repente uma pessoa que está correndo do lado, ela passava na frente daquele que estava correndo para tirar o foco, para a pessoa perder o foco e a pessoa que passou na frente ganhar a corrida. Aí Paulo vai dizer no versículo 7, frustrado, corríeis bem, vocês estavam correndo bem, quem vos impediu
para que não obedeçais mais à verdade? O que aconteceu com vocês? Por que de repente vocês começaram a cair ladeira abaixo? O que está acontecendo com vocês? Vocês ganharam tantos títulos com Jesus, e agora? Não é? Tomara que ninguém me faça essa pergunta, porque eu não sei a resposta. Como torcedor, eu não sei a resposta. Não é? Mas Paulo está dizendo, vocês estavam correndo tão bem, o que foi que aconteceu com vocês? O que foi que aconteceu com vocês? Não é? Irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção, não é, naquilo que está realmente acontecendo aqui. Paulo está frustrado, entristecido, com o coração apertado, porque ele amava aquela igreja, não é? E Paulo vai dizer uma coisa agora que faz todo sentido. Ele vai dizer para aqueles judaizantes: escutem, vocês estão sendo contaminados pelo fermento desse povo. Vocês estão sendo contaminados pelo fermento desse povo. Aí quando a gente lembra de fermento, me vem à mente Mateus 16, 5 a 12. Veja só o que Jesus vai dizer. Passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Versículo 12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Aí Paulo vai dizer no versículo 9, veja só: um pouco de fermento leveda toda a massa. Vocês estavam correndo tão bem, o que aconteceu com vocês? Cuidado, um pouco de fermento, por menor que seja, leveda toda a massa. Irmãos, o fermento é uma mistura de leveduras e bactérias que consomem o açúcar presente na massa e produzem dióxido de carbono que faz a massa crescer. A doutrina dos judaizantes estava consumindo o açúcar da graça e fazendo com que o dióxido de carbono do legalismo fizesse a falsa doutrina crescer entre eles. Por isso ele disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é? Paulo sabia que os judaizantes seriam julgados e que os crentes da Galácia seriam poupados. Mas Paulo queria saber, se ele pregava a circuncisão, por que ele era perseguido? Ninguém era mais perseguido do que Paulo. Era justamente por causa do escândalo da cruz, porque ele insistia em pregar que em suas perseguições aconteciam porque a cruz era um escândalo para os judeus. E aí ele vai dizer, versículos 10 e 11, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Paulo está dizendo, o meu evangelho é diferente mesmo. O meu evangelho é diferente. Eu prego para vocês um evangelho, o evangelho de Cristo, que vos libertou da obrigação de obedecer qualquer compêndio de ritos e normas. Eu prego um evangelho que libertou vocês da escravidão do pecado. Eu prego um evangelho para vocês que enriquecem vocês e libertam vocês. O meu evangelho é diferente. O meu evangelho é o evangelho da verdade. E aí Paulo, é como se ele batesse a mão na mesa e ele vai encerrar dizendo uma coisa dura. Paulo aqui está duro. Ele vai dizer no versículo 12, eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Irmãos, a palavra cortados aqui, preste atenção, é muito dura. A palavra cortados aqui, Paulo está tratando o que na igreja? A questão da circuncisão, não é? Os judeus estavam exigindo dos gálatas para que esses fossem circuncidados. Então Paulo está pegando esse exemplo e ele está usando no versículo 12.
E ele está dizendo, eu queria que fossem cortados. A palavra grega aqui é uma palavra que significa castrados. Paulo então está dizendo o seguinte, sabe o que é que eu queria? Sabe o que eu queria? Eu queria que esses judaizantes fossem todos castrados, para não produzir mais filhos para a servidão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu queria que eles fossem castrados. É isso que eu queria. Eles estão falando tanto de circuncisão, cirurgia. Então por que eles não se castram de uma vez? Para que eles parem de produzir filhos para a servidão. É isso que Paulo está dizendo, gente. Paulo era duro, irmãos. De vez em quando vocês ficam aí achando ruim que o pastor Alex é duro com vocês. Eu queria ver Paulo. Paulo pegava pesado. De vez em quando eu vou embora para casa com o meu coração doendo. Eu falo assim, ai meu pai, hoje eu fui duro com a igreja. Hoje eu não devia ter falado aquilo. Eu fui tão duro com a igreja hoje. Porque eu amo os irmãos. Eu fui duro com a igreja. Eu não devia ter falado daquela maneira. Ô Senhor, se eu fui duro demais, me perdoe. Aí Paulo vem e fala assim, eu quero que vocês sejam castrados. É isso que Paulo está falando. Paulo era duro. Ele batia a mão na mesa de vez em quando, ele falava, escutem aqui, eu vou falar umas verdades para vocês. Mas isso era por amor, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso. De vez em quando eu puxo a orelha, mas é por amor, porque a gente quer acertar, né? Tudo bem, de vez em quando a gente não acerta, mas esse é o nosso objetivo. Pastor, o que a gente pode aprender aí? Eu aprendi algumas coisas aqui, eu queria compartilhar com vocês. Algumas coisas muito, muito importantes para a nossa vida. Rapidinho, já vou terminar o culto. Primeiro, não permita que Satanás te afaste da graça de Deus. Satanás não quer tirar você da igreja, Satanás não quer impedir você de ser religioso. Não, ele quer te tirar da graça de Deus. E se ele puder fazer isso na igreja, melhor ainda, porque aí você se torna uma pedra de tropeço. Você se torna um escândalo. Você começa a dar problema. Você se torna um aliado dele. Ele começa a te usar. E aí ele começa a ter você como aquele que ele vai usar para poder espezinhar a vida de alguém. Por quê? Porque você caiu da graça. Ele quer te afastar da graça. Ele quer fazer com que você perca a alegria da salvação. Ele quer fazer com que você perca a felicidade. Ele quer fazer com que você perca o prazer de estar diante de Deus. Ele quer tirar você da graça. Não permita que Satanás afaste você da graça de Deus. Mantenha-se na graça de Deus, não é? Aqui tem uma consideração que eu não posso deixar de ler para você. Somente na graça temos abundância. Nossa verdadeira riqueza é a graça de Deus. A graça de Deus é suficiente a todas as necessidades da vida. Somos salvos pela graça, servimos pela graça. Ela nos permite suportar o sofrimento e nos fortalece, a fim de nos tornarmos soldados vitoriosos. Nosso Deus é o Deus de toda a graça. Podemos nos aproximar do trono da graça e encontrar ajuda em todas as nossas carências. Ao ler a Bíblia, a palavra da sua graça, o Espírito da graça, nos revela como somos ricos em Cristo. Não se afaste da graça, não caia da graça. É isso que Satanás quer, tirar você da graça. Segunda coisa que eu aprendo aqui, todo cristão tem a responsabilidade de ficar atento aos primeiros sinais de legalismo. Aquele bocado ínfimo de fermento que contamina a comunhão e acaba crescendo e se transformando em um problema sério. Para um legalista, tudo é errado, nada pode. O legalista sempre olha o outro com desprezo. Se você perceber que alguém começou a se ufanar demais, a se envaidecer demais, a olhar demais para si mesmo, a se considerar superior demais, essa pessoa pode estar caindo no legalismo. Atente, fale, cuidado, irmão. E olhe por você mesmo, irmão, para que você também não se torne assim. Tem uma frase que diz assim, o legalista tem 2 pesos e 2 medidas. Um para si, leve e aprazível, e um para o outro, pesado e insuportável. Terceira lição que eu aprendo, cuidado para não impormos aos outros fardos que nós mesmos somos incapazes de suportar. Cuidado. Cuidado para você não exigir do outro aquilo que você mesmo não faz. Assim agiam os judaizantes. E foi isso que Pedro pediu
no Concílio de Jerusalém. Qual é a receita, pastor? Tente se colocar no lugar do outro, caminhe com ele, mostre com amor que às vezes o outro caminho é melhor, mas veja se você mesmo é capaz de suportar aquilo. Olhe o outro com misericórdia. Irmãos, imagine um motorista que passa deliberadamente no sinal vermelho. Então ele é parado por um guarda que pede sua carteira de habilitação, né? No mesmo instante, o motorista começa a se defender. Pois é, seu guarda, sei que passei por um farol vermelho, mas nunca assaltei ninguém, nunca cometi adultério, nem soneguei impostos. O policial sorri enquanto preenche a multa, pois sabe que a obediência do motorista a todas as outras leis não compensam sua desobediência à lei do trânsito. É a única e mesma lei que protege o obediente e castiga o transgressor. Aquele que se orgulha de guardar uma parte da lei e ao mesmo tempo transgride outra, confessa que merece ser castigado. Então, queridos, não adianta guardar o sábado e comer carne de porco. Não adianta não comer sangue e ir para um velório. Ou você guarda tudo, ou cai nos braços da graça, querido, e vive de forma infinitamente superior. Aí você confia que o Espírito Santo vai te mostrar, epa. Aqui não se aproxime aqui, porque aqui você vai entristecer o Senhor. Ok. Aí você começa a caminhar para cá. Cuidado, não chega muito perto daquela caixa, porque aquela caixa pode tirar você da presença de Deus. Ok. É assim que o Espírito Santo vai nos conduzindo. Mas não é imposição de regras, de leis. Isso é perigoso. Aí eu termino com uma cristologia. O que eu posso aplicar a Cristo ou aprender com Cristo aqui? E eu encerro. Lembremos-nos de que foram os legalistas que acusaram Jesus injustamente a Pilatos. Foram eles que persuadiram a multidão para que pedisse a soltura de Barrabás e a morte do nosso Salvador. O legalismo não só matou o Filho de Deus, mas mata todo aquele que o abraça. Sejamos gratos a Cristo pela liberdade que Ele oferece e aborreçamos aquilo que Ele aborrece. Essa é a vida cristã. Meu irmão, você é rico. Você recebeu a graça de Deus. Por conta da graça de Deus, você é rico. Não deixe o diabo te empobrecer. Não deixe o diabo tirar você da graça de Deus. É isso que ele quer. É isso que os judaizantes estavam fazendo. E Paulo vai repreender os Gálatas. Mais para frente nós vamos ver mais algumas considerações do apóstolo Paulo, né? Eu falei para vocês que tem hora que ele é duro. Ele vai falar assim: ninguém me inquiete. Deixa em paz. Eu já trago no meu corpo as marcas de Jesus. Não preciso de mais nenhuma outra marca no meu corpo. Já trago as marcas no meu corpo. Meu corpo está todo marcado por causa de Jesus. É isso que nós temos que entender. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar?